Olá, tudo bem? Hoje é dia de mais uma das nossas pitadas da Reforma na nossa série Catecismo Menor de Martinho Lutero. E hoje é dia de tratarmos do 8º mandamento. O 8º mandamento vai dizer o seguinte: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus de maneira que não mintamos com falsidade ao nosso próximo. Não o traiamos, caluniemos ou difamemos. Porém, devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Nós vemos que nesse mandamento existe uma exigência em relação ao nosso próximo. Muitas das vezes a nossa primeira reação quando lidamos com alguém que nós não temos muita afinidade, ou às vezes uma pessoa que até nós temos afinidade, mas ela comete um erro, a primeira coisa que nós pensamos na nossa mente é julgar. E acabamos falando mal, acabamos fazendo fofocas e às vezes até intrigas. E segundo a palavra de Deus, esse não é o caminho. Segundo o catecismo, nós devemos temer e amar a Deus de maneira que não mintamos com falsidade ao nosso próximo. Devemos sempre ser sinceros com as pessoas. Falar a verdade é uma característica da vida de um verdadeiro cristão. Às vezes nós fugimos de falar a verdade porque a verdade vai trazer conflitos, mas é necessário que a gente seja verdadeiro com as pessoas, de uma forma sábia, procurando nunca machucar, mas sempre sendo sinceros e falando nossos verdadeiros pontos de vista. Não devemos também trair o nosso próximo. As pessoas têm a sua confiança colocada sobre nós. E nós devemos ter o cuidado de não traí-las a ponto de que possamos dar mau testemunho, por sermos cristãos filhos de Deus, trair a consciência das pessoas, não sendo bons confidentes, não sabendo guardar segredo, de repente puxando o tapete de alguém em alguma situação. Nós devemos ter muito cuidado para não darmos um mau testemunho em relação a isso. Também não devemos caluniar e nem difamar as pessoas. Devemos tomar muito cuidado antes de falar qualquer coisa sobre alguém. Antes que possamos julgar e falar alguma coisa, é necessário que tenhamos certeza. O julgamento final é de Deus. É verdade, nós precisamos avaliar situações. Toda situação que chega a nós, a nossa própria consciência avalia o que é certo e o que é errado. E isso nós devemos fazer segundo a palavra de Deus, mas jamais emitir um juízo absoluto sobre as pessoas. Muito pelo contrário. Justamente na sequência do mandamento, nós entendemos que devemos sempre desculpar o nosso próximo. Devemos, antes de julgar, antes de pensar mal, sempre procurar primeiro pensar bem. Sempre procurar primeiro dar uma oportunidade para que aquela pessoa mostre que a ação dela não foi tomada de uma maneira má, de uma maneira perversa. Mas quem sabe pode ter sido um erro, pode ter sido uma lástima a ação que aquela pessoa cometeu e ela está procurando uma forma de se desculpar. Por isso, nós devemos sempre procurar desculpar as pessoas. Devemos também falar bem das pessoas e interpretar tudo da melhor maneira. Antes que venhamos abrir a boca para emitir falsos julgamentos e até palavras de morte, devemos pensar. Nós mesmos também seremos julgados. Quantas vezes nós falamos alguma coisa em relação ao que acontece no nosso convívio do dia a dia, mas nós também acabamos fazendo coisas, talvez não sejam as mesmas, mas acabamos errando. Com isso, nós não devemos dizer que o errado é o certo e o certo é errado. Não. Nós devemos sim avaliar, segundo a palavra de Deus, o que é correto e o que é errado. Mas devemos sempre nos lembrar de tratar as pessoas com amor e com compaixão, assim como Jesus sempre tratou as pessoas que vinham até Ele. Mesmo os piores pecadores, aqueles que para a sociedade eram os marginalizados, aqueles que não tinham chance, que eram considerados pessoas impuras, quando chegavam a Jesus com sinceridade, Jesus emitia o perdão e dizia àquelas pessoas que se levantassem, que não cometessem mais os seus erros, que vivessem uma nova vida. Que possamos também assim impulsionar o nosso próximo, mesmo diante dos seus próprios erros, a se levantar e a buscar uma vida em Jesus Cristo. Porque quando cremos em Cristo, Ele nos dá um novo coração, uma nova vida, nos concede o arrependimento para a vida, nos concede santificação e uma nova história pode ser escrita a partir daí. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe e até a nossa próxima Pitada da Reforma. Até mais. Tchau, tchau.